Pessoal, tudo bem? Então, conforme eu tinha falado com vocês no grupo, eu vou fazer esse vídeo aqui para comentar tudo que vocês deixaram no fórum, porque vamos supor, de repente, a turma A não consegue ver o que a turma B colocou e vice-versa. Então, eu acho assim que vai ser legal dividir, né, com vocês o que todos falaram sobre o assunto, né, sobre quem respondeu. O pessoal que fez receitas dividiu com a gente já no WhatsApp a experiência que teve ao reproduzir, né, a receita escolhida. Então, a gente teve reproduções de nhoque, né, de tagliatelle, né, a Dênia ontem fazendo a lasanha, a Leila com espaguete industrial. Então, assim, a gente já teve o comentário deles, né, a experiência. Então, eu tô aqui no fórum da turma A, e a gente teve aqui mais ou menos 8 interações e mais 3 do e-mail. Então, tive comentários assim que pessoas que não tiveram dúvida, né, que gostou muito do material, e já teve outros questionamentos. Então, aqui eu vou começar aqui com um questionamento que fala sobre a tinta de lula. O aluno ele teve a oportunidade de experimentar uma massa que ela é feita com tinta de lula, que a gente chama ela de Nero de sépia. E ele perguntou por que que tem um sabor mais adocicado, né? A massa que ela é feita com essa tinta de lula, ela tem um sabor mais suave e ela lembra muito assim o sabor do mar. Então, comparando com, né, as massas que a gente tem o costume de comer, que tem um sabor, entre aspas, mais neutro, então a gente pode perceber essa diferença. E outra coisa também que ele questionou foi se é sempre necessário fazer um choque térmico de uma massa industrializada após o cozimento. Vamos supor, eu cozinhei minha massa, tirei da panela e vou fazer um choque térmico de uma água gelada. Isso só vai acontecer se vocês forem preparar essa massa depois. Então, assim, se eu cozinhei a minha massa e já tem meu molho pronto, eu já tiro da água de cozimento e coloco no molho. E o que é importante vocês observarem? Quando a gente faz uma massa industrializada, a gente sempre segue a orientação do fabricante sobre a questão do tempo de cozimento. Vamos supor, eu tenho um espaguete que lá no meu fabricante ele fala assim, tempo de cozimento 7 minutos. 5 minutos. Se você vai pegar essa massa e finalizar ela em um molho, então a gente ainda cozinha uns 2 minutos a menos. Por quê? Porque aí ela vai chegar no ponto ideal na hora que você for finalizar ela no molho. Se você deixa mais, a massa passa do ponto, né? E a gente sabe que a textura, né, de uma massa cozida, de uma massa industrializada ou fresca, né, ela tem que ser al dente. Só que eu acho assim que não é uma coisa que tem que se encaixar como regra, né? Isso depende muito do gosto da pessoa. Então, como a gente tem uma matéria que eu tento passar para vocês técnicas, né? Então, sempre eu vou passar para vocês dentro de técnicas gastronômicas. Então, o ponto al dente realmente ele é muito importante. Agora, deixa eu ir aqui para a próxima questão. Sobre o molho de queijo. Quem perguntou da tinta de lula foi o Wesley. E a Daiane perguntou. Na receita de molho de queijo, quais queijos posso colocar? Porque ela falou que às vezes o queijo que tá na receita lá da apostila, ela não consegue encontrar na região que ela tá. Vocês têm, quando a gente vai preparar um molho de queijo, a gente sempre tem que escolher um queijo que ele derreta com mais facilidade, né? Então, um que é mais acessível pra gente é a mussarela, né? O parmesão. Nós temos o gruyère, que ele tem um sabor mais adocicado. O queijo brie também é legal. O queijo de coalho, eu já tive uma experiência que não ficou legal, porque ele demora para dissolver. Então, ficou um molho assim com grânulos de queijo e não ficou muito legal. Então, sempre que for fazer um molho de queijo, usar esses queijos mais moles, né? Um cheddar também dá super certo. E ela pergunta aqui se pode usar
os 2 queijos ou pode escolher só um. O molho de queijo, ele pode ser feito apenas com um tipo de queijo ou vocês podem fazer um mix, né? Não tem problema nenhum, tá? O gorgonzola também é um ótimo queijo, né? Pra vocês colocarem num molho. E Daiane, eu vi aqui agora, eu já te respondi então aqui no vídeo, da questão se pode escolher um ou 2. Deixa eu ir aqui pro próximo. Farinha de trigo. Da Daiane também. Peraí. Sobre a farinha de trigo, uma dúvida, posso usar a farinha que é considerada fraca para fazer a massa fresca? Por exemplo, a nossa farinha brasileira, ela não é uma farinha boa pra gente fazer, mas dá pra fazer massa? Dá. Inclusive, eu já fiz massa fresca com a farinha cristal. Quando você pega uma receita que você usa uma farinha anaconda, uma farinha 00, a gente percebe que a textura é outra, o sabor é outro, né? Farinhas com grano duro, então isso influencia até na nossa digestão, né? Mas consegue fazer com uma farinha inferior? Consegue fazer. Então, assim, não deixem de fazer, porque às vezes vocês não têm a farinha correta, tá? Então, quem tiver com vontade de fazer com a farinha que tem em casa, eu já quero ver as receitas aí. E aí, Daiane, fiquei com vontade de fazer o rondelli. Então, né, como te disse antes no fórum, né, te desafio a fazer pra questão de aprendizado seu mesmo, tá bom? Agora a gente tem uma pergunta sobre o ponto da massa que foi feita pelo Diogo Chagas. Qual que é o ponto ideal para o talharim? Igual falei pra vocês, se for a industrializada, a gente segue a recomendação do fabricante. Isso aí, quando a gente fala, não é clichê. Realmente a gente tem que seguir, porque o fabricante, ele né, nos indica, né, na própria embalagem do macarrão, a questão do ponto de cocção. E quando é uma massa fresca, geralmente é uns 3 minutos, 4 minutos no máximo. E o Wesley falou aqui, professora, existe alguns macarrões industrializados que já seguiu o tempo de cozimento recomendado e o macarrão não ficou bom. Passou literalmente do ponto. Ficou mole e quando adicionado ao molho, não ficou bom. Então, assim, quando a gente tá cozinhando, é sempre interessante a gente tirar um fio da massa e experimentar também, né? Porque depende também muito da potência do fogo que tá essa água, né? Onde você cozinhou esse macarrão. E sempre verificar, né? Isso aí também é importante. Deixa eu ir aqui pra próxima. Isso aqui foi o Wesley que questionou. Uma dúvida. Qual a melhor farinha para massa italiana? Isso aí a gente tem lá no material, né? Geralmente farinhas de trigo ou semolina, né? Só que pra gente não é tão fácil de encontrar. E a gente também tem a opção de utilizar farinhas mais grossas, farinhas de grãos integrais, né? Até a farinha que a gente usa para fazer pão. Então, voltando, né, ao que eu tinha falado, caso não ache essas farinhas, a gente pode usar a farinha refinada, né? E para a farinha refinada, para poder abrir ela, é mais fácil que a gente tenha algum cilindro. Então, tudo isso influencia, né? O tipo de farinha que você usa, até na manipulação, ela influencia. E como falado no material, né? A melhor farinha é a 00, que ela é uma farinha mais fina, né? Conhecida como uma farinha especial. E ela tem o menor percentual de cinzas. Outra dúvida. Falando em cinzas, né, Luísa? A professora estava lendo a apostila de massas e vi que existem cinzas na farinha. O que são essas cinzas, gente? Quando vai fazer a moagem do trigo, acaba que passa um pouquinho de casca.
triturada que fica junto com a farinha. Então, essa cinza seria esses resquícios de casca do trigo, que a partir da moagem fica ali junto com a farinha. E a Bianca... A Bianca demonstrou pra mim uma receita que ela fez e ela pediu receitas de recheios, mas já foi passado. E ela ontem reproduziu um penne ao molho de manteiga. A Kimberly nunca fez, né? Nunca teve a experiência de fazer e nem de comer. Só que o que ela retratou aqui pra gente? Que é muito importante a gente realmente saber sobre a teoria, a origem. Ela destacou que a questão da combinação de cada molho para cada tipo de massa. Isso aí é importante, gente. Cada formato de massa, ela é específica para um tipo de molho. Então, às vezes, o penne, que ele tem um buraquinho no meio, o parafuso, que ele tem aquela forma, aquilo ali tudo tem um porquê, né? Então, a gente tem que começar a observar isso. Às vezes é cansativo a gente ler uma apostila, ler um material, mas eu queria dividir uma experiência aqui com vocês. Quando eu era aluna da UEG, não tinha isso, não tinha teoria. Muitas vezes a gente entrava no laboratório, a gente pegava a apostila e fazia. Então, assim, essa parte da teoria ficava para trás. Se a gente não tinha o interesse, a curiosidade de saber sobre os alimentos, ficava aquela coisa assim, reproduzir uma massa fresca, mas e aí, né? De onde que surgiu? Como que é? E os molhos? Então, ficava muito assim no automático. Então, eu tô tentando passar para vocês a teoria, porque é importante a gente saber fazer na prática, mas é importante também a gente entender os processos. Então, aqui da turma A, né, a Aline comentou que é um mundo novo para ela, né, que tá maravilhada com as receitas e logo vai tentar reproduzir alguma receita para dividir aí com a gente, né? A Bianca falou de forma geral que depois das variações, né, da farinha, dos molhos, foi só um comentário mais assim, sem questionamentos. E agora nós vamos falar aqui do fórum da turma B, né, os questionamentos assim que a gente teve. E reforçando, pessoal, eu tô tentando fazer dessa forma para ficar menos maçante, para não ficar pedindo para vocês relatórios toda aula, questões, a gente já tá num momento estressante, então eu acho que essa interação, ela fica mais leve. Então, eu acho que ontem causou um pouco de dúvidas, né? Teve alunos que não entenderam mais ou menos a dinâmica, mas eu acho que agora, a partir desse vídeo que eu tô fazendo, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Porque nós vamos fazer a mesma coisa com a aula sobre carnes vermelhas, né? Vocês vão comentar no fórum alguma coisa, depois eu vou unir todas essas dúvidas e fazer um vídeo para vocês. Então, eu vou pausar aqui para eu entrar aqui no fórum da turma B. Então, aqui, ó, no fórum da turma B, a gente teve menos questionamentos, né? A gente teve a participação do Ferdinando, da Maristela, do Diogo Milioli. O Diogo, ele já tinha compartilhado a experiência dele no grupo, né, com a massa que ele fez, e ele tinha feito os questionamentos, que achou que o molho não fixou muito na massa, que a massa dele ficou com uma espessura mais grossa. E eu também já tinha comentado lá no grupo, mas eu repito aqui com vocês. Quando a gente faz uma massa fresca e a gente não tem o auxílio de um cilindro pra gente abrir a massa mais fina, né, pode acontecer dessa espessura ficar mais grossa, porque a gente abre no rolo, né, então pode acontecer essa questão da textura ficar um pouco mais rústica. Sobre o molho, né, pelo que eu entendi, se o molho tiver ficado, né, um pouco gorduroso, essa gordura do molho, ela atrapalha, né,
a fixar na massa. Quando você pega o garfo e vai enrolar a massa, às vezes o molho de carne não vem junto por conta da gordura. E ele falou uma coisa aqui sobre a questão do sal. Ele fez uma receita do livro Le Cordon Bleu, que nessa receita desse livro fala para colocar o sal na massa. E no material que eu fiz, a gente fala que não pode colocar o sal na massa, por quê? Porque ele só é solúvel na água. Então pode acontecer que você sinta na massa, né, a granulometria do sal. Tem várias teorias, de chefe para chefe, de estudioso para estudioso. A gente assim consegue ver várias teorias de um mesmo assunto. Como, né, a minha experiência em fazer massa fresca, eu nunca coloquei o sal e ele fez dessa maneira. Aí até pergunto para você aqui de novo, Diogo, você sentiu a granulometria do sal na sua massa? Né? Porque às vezes a gente fica preso a uma teoria, mas eu acho que a gente tem que fazer os testes também, né? Para ver se realmente influencia ou não. Então, a minha experiência com massa fresca foi de usar o sal só na água para o cozimento. Aqui a Maricela fala sobre a questão de ver as dobraduras de massas no YouTube, né? Infelizmente, eu vou ter que recorrer a vídeos de YouTube, né? Que vocês tenham interesse de olhar também, pesquisarem, porque por enquanto eu não tenho a condição de demonstrar tudo para vocês. Então, a gente vai ter que se apegar a essa ideia de assistir outros vídeos de outros chefes, né? Que não deixa de ser enriquecedor. E o Ferdinando... Só um minutinho. O Ferdinando, ele fez um comentário, né, sobre a questão da origem da massa, né, e que tem as controvérsias, porque muitas pessoas pensam que a massa fresca foi criada na Itália mesmo, só que tem uma briga aí, né, da origem entre os árabes, né, os chineses. Então, igual eu falo para vocês, tem muitas teorias, né, então, no fim das contas, a gente não sabe ao certo, né, da origem mesmo. E ele cita que ele não tinha conhecimento de tanta diversidade. Então, por isso que é importante a gente tentar mostrar para vocês o máximo que a gente consegue. Se eu chego lá no laboratório e falo, olha, hoje a gente vai fazer um espaguete, um ravioli e um capelete. Então, assim, às vezes vocês ficam presos só a esses 3 tipos de massa. E não, vocês viram que tem N tipos de massas, massas curtas, massas longas, massas tubulares, né? Cada um tem a sua característica, então isso aí realmente é muito legal. Deixa eu olhar aqui no e-mail. Não, gente, de comentários de interação, né? Foram esses que eu falei aqui pra vocês. Eu tenho algumas massas aqui, eu tenho uma massa de tinta de lula, só que eu não fiz ela ainda, né? Eu encomendei um polvo, tô esperando chegar pra poder demonstrar pra vocês. E eu vou fazer o nhoque da apostila hoje pra poder ver o que ficou de errado na receita, tá? Então, assim, uma demonstração pra vocês. Eu tenho um outro tipo de massa aqui, que é o rigatone, que é uma massa tubular, e eu só vou mostrar ela pra vocês, assim, pra conhecimento, porque eu não vou conseguir fazer uma receita agora. Então, vou só pausar aqui pra eu mostrar. Então, aqui, gente, esse aqui é o rigatone, que ela é uma massa tubular. Essa aqui, ela é feita de sêmola de trigo duro e água. Essa aqui não contém ovos. Vou só abrir aqui pra mostrar pra vocês de forma melhor. Então, olha, ela é uma massa maiorzinha, né, tubular. Eu tenho aqui também o risone, tá até aberto. O risone, ele também, que a composição dele é sêmola de trigo duro e água. Essa marca aqui da Barilla, ela é muito bom, tá? Eu sempre compro dela para poder fazer algumas receitas. Então, o risone é aquela massinha que lembra
o grão de arroz, né? Não sei se dá pra ver aqui certinho. Então, a gente dá pra fazer muita sopa com ela, eu sempre faço algum prato, dá pra fazer até uma saladinha fria com ele também. E essa aqui é a massa negra, essa aqui eu comprei em Pirinópolis, no Armazém da Rua, que fica na Rua das Lojinhas. As outras barridas eu comprei no Moreira, tudo em Pirinópolis. Aqui ela tá até fechada, mas eu só vou abrir aqui por curiosidade. Né? Então, esse aqui é o espaguete que eu comprei. Ela tem um sabor bem leve. Pô, pelo menos essa marca aqui eu achei o sabor igual de uma massa normal. Ao cozinhar, pode ser que ela traga um sabor mais adocicado, né? Um sabor mais suave, de repente lembra um pouco do mar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a questão dos ingredientes. Então, aqui, ó, pasta de sêmola de trigo duro também, com tinta de lula. Então, essa, né, a massa negra. E aqui eu tenho uma massa de yakisoba, que eu comprei também, foi lá no Nota 10 de Pirinópolis, na Casa de Carnes. Essa aqui, ela é de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico e sal. Então, essa aqui, ela é específica para preparar o yakisoba, tá? O formatinho dela é mais achatado, não sei se dá para vocês verem aí. Então, assim, é isso, pessoal. Tem alguns tipos de massa aqui pra mostrar pra vocês, né? E nós vamos seguir o segundo bimestre dessa maneira, né? Acho que agora ficou claro o que eu quis mostrar pra vocês na questão da metodologia, né? Uma coisa mais leve, uma interação de uma forma que não fique maçante, não fique no automático, né? E eu acho que fica até assim mais natural pra gente poder comentar, mais espontâneo, né? É isso que eu tô propondo pra vocês nesse segundo bimestre. Então é isso, né? E assim que eu fizer o nhoque, eu divido com vocês. Então, até a próxima aula sobre as carnes vermelhas, né? Lembrando mais uma vez, vocês vão no fórum, vão falar o que vocês, né? Alguma dúvida, algum questionamento, igual vocês fizeram aqui com essa aula da massa fresca. E depois eu vou fazer um vídeo no final, fazendo esses comentários, né? Em cada dúvida de vocês, em cada comentário. Então, até a próxima aula aí.